Olá, pessoal! Hoje estamos indo para o 10º episódio do nosso podcast Tudo Pode. E hoje não poderia ser com uma pessoa pra lá de especial que, suei, pestei, irritei e hoje ele veio e sentou na mesa. Igor! E aí, Mel, tudo jóia? Ele saiu dos bastidores e veio sentar na mesa. Fazer o quê, né? Não tem jeito, não consegui escapar de você. Porque juntou eu e Thaís, a gente fez uma gangue e aí não teve jeito. Eu não tinha pra onde correr. E aí, meu produtor audiovisual fantástico? Diz. Vamos lá, relaxou? Acalmou? Um pouco, tô preocupado com a parte técnica ali, mas vamos focar aqui. Mas tem a magnífica Thaís. Tem, mas é porque eu sou meio chatinho. Jura? Tem um pouquinho de toque, mas assim, eu também tenho. Não tem jeito, a gente tenta falar, não, eu vou relaxar, ficar tranquilo, mas toda hora eu vou ficar aqui olhando. Gente, coraçãozinho, que vou te dizer, o dia hoje tá completo que você aceitou estar aqui. Tudo bem que foi meio na imposição, né? Então, você me avisou, gente, ela me avisou ontem. Faltando um dia. Então, é porque não deu, assim, não dá espaço pra você pensar muito. Então, eu pensei em negar primeiro, confesso. Por isso que você demorou a responder? Sim. Você mandou mensagem. E você o quê? Fugiu da Thaís também? Não, então, a Thaís, ela sabia, só que ela não tinha me falado. Eu sei, porque primeiro eu mandei mensagem pra ela. Ah, entendeu? Tá explicado. Eu sempre pensei em negar, aí eu falei com ela, ela me falou, como assim? É complô. Mas é um complô do bem. Porque assim, a gente só aposta em quem a gente acredita no potencial. Muito obrigado. E enquanto assim, você não largar esse negócio de, não é de consertar, essas coisas. Não, você só pode consertar os meus, entendeu? O resto, porque não te compete mais isso, entendeu, Igor? Não. Mas eu gosto muito, tá? Não, mas bota como hobby, não mais como profissão. Pode ser. Em breve. Eu arrumo os celularezinhos pra você consertar, pra você não ficar frustrado. Mas assim, o que temos pra falar de Igor, produtor audiovisual? Qual é a história dele? Onde começou? Onde começou? Tá, vamos lá. Eu comecei a trabalhar fazendo trabalho de produção audiovisual no geral. Eu comecei como voluntário na igreja, na pandemia. Chegou em 2020, na pandemia simplesmente fechou tudo. E a gente tinha naquela de, temos que transmitir o culto. Quem vai transmitir? Não tinha. E aí eu era a liderança da comunicação da igreja. Aí o pastor me ligou num dia, na quinta-feira, falou, Igor, domingo o culto vai estar fechado, a igreja vai estar fechada, o culto vai ter que ser... porque ficou proibido, né? Proibido, fechou tudo. O culto vai ter que ser ao vivo, vai ser só eu, algumas pessoas. Dá pra fazer? Eu falei, claro que dá. Dá. Falei, então, beleza, então. Então, domingo eu te aguardo lá. Eu falei, beleza. Eu desliguei o telefone e falei, como que eu vou fazer Não, isso? você não tinha nem ideia, eu nada? Não sabia fazer nada. Sabe que é nada? Eu falei, como assim, gente? Assim, rápido? Não, ele falou, na quinta, eu falei, domingo vai transmitir, vai. Eu falei, não, vou dar um jeito. Eu gosto da pessoa que é inteligente, determinada, mas assim, porque você fala isso comigo, eu já me rasgo, me tranco no banheiro e não saio de lá. Não, eu não consigo. Porque assim, eu já gostava da área. Eu sempre gostei muito de fotografia. Por exemplo, no nosso casamento, o nosso fotógrafo, quando ele ia tirar foto da Thaís, eu ficava tirando foto dele. Gostava. Ele tirava foto dela. A gente tinha fotógrafo, ela tirava foto dela, eu tirava foto dela e dele. Porque eu sempre gostei de fotografia. Eu não gosto de tirar foto. Tirar foto eu não gosto. Se eu olhar, eu tenho pouquíssimas fotos. Mas eu gosto de fotografar. Sempre gostei de fotografar. Só que eu nunca tinha tido contato com câmera, com nada. Nada assim. Mas foi tudo novo. Tudo novo. E aí ele me falou na quinta-feira, eu falei que dava pra fazer. Aí eu desliguei o telefone e falei, e agora? Era tarde, eu tava trabalhando. Onde eu trabalhava, a gente não fechou na pandemia. Nós éramos em 3, então a gente meio que separou assim e ficamos trabalhando. Uhum. E aí eu trabalhava na parte de baixo, que era no atendimento com cliente, frente pra rua, era uma loja de manutenção de celular. Como não tinha cliente, tinha pouco serviço, a gente trabalhava só com agendamento. Então os clientes chegavam na porta, deixavam o telefone, a gente fechava e fazia a manutenção. Então eu tinha muito tempo. Dava pra manter a segurança. Dava, porque a pessoa geralmente só entrava uma pessoa por vez na loja. Então aí eu tava de máscara, a pessoa tava de máscara, então tava tranquilo. Só que eu falei, e agora? Aí eu fui trabalhar, eu liguei o notebook e vambora. Comecei a pesquisar como é que faz. E o problema é que naquela época não tinha informação que a gente tem na internet hoje, YouTube. Você ia procurar... Mas em tão pouco tempo, mudou tanto? Mudou muito. Nossa, muito. De 2020 pra cá, se você for olhar todos os vídeos relacionados à transmissão, gravação, tudo que é ao vivo, foi um boom, assim.
Em Porque, 2 na anos. verdade, o mundo mudou, né? Mudou muito. Assim, não existia. Quando eu imaginava você trabalhar em home office, Não. o mundo audiovisual cresceu cada vez mais. Porque, assim, você não tinha shopping, você não tinha cinema, você não tinha teatro. Então, assim, foi se criado outros nichos de diversão, de lazer, Sim. de tipo de trabalho. Uhum. Então, assim, na verdade, de repente, por isso até que aumentou. Mas eu, como isso tudo novo é pra mim, na minha cabeça, isso já existia muito. Por isso que até me assusta de falar que não tinha tanto. Não tinha quase nada de conteúdo. Tinha, se eu não me engano, acho que um canal, um ou dois canais no YouTube que já falaram sobre o assunto. Tipo assim, como é que faz? Mas muito... Mas muito superficial. Então, assim, eu tô falando internet do YouTube Brasil. Se você for olhar canais gringos, assim, que a gente fala em conteúdo internacional, você Aí achava... tem. Na época tinha algumas coisas, um pouco mais que aqui. Mas era, tipo assim, muito superficial e pra quem já conhecia. Então, por exemplo, pegar uma pessoa cru. Como é que a gente vai transmitir? Aí o cara, você pega essa câmera, pega isso aqui, liga, funciona. Aí eu falei, Eu ia tacar tudo no chão. Eu ia tacar tudo no chão e falar, não, para, não Então, dá. era basicamente isso. Só que assim, eu era muito curioso. Você é Aí, tinhoso. eu falei, não, vai ter que funcionar. Aí eu fiz contato com uma pessoa da nossa igreja, que é o sonoplasta. Eu falei, cara, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Tem como ele... Cara, como é que a gente vai tirar o áudio da mesa de som? Eu falei, não sei, a gente dá um jeito. A gente começou a tentar, procurando equipamento. Então a gente foi procurando. Então, resumidamente, na quinta-feira que o pastor me comunicou, eu passei praticamente o dia inteiro e quase virei a noite procurando conteúdo e nada. Porque enquanto você não pegasse e desse na mão, você não ia sossegar. Não ia chegar. Então eu passei quinta, sexta, sábado, domingo, cheguei na igreja de manhã e fiquei até a hora. A hora que ia acontecer o culto. A gente conseguiu uma câmera emprestada, só que era uma câmera fotográfica tradicional. Só que a gente não sabe, tipo assim, não tinha informação. Gente, hoje eu consigo falar, Mel, você quer pegar a sua câmera? A gente precisa de uma placa de captura, disso. A gente Porque você já tem uma base, você já sabe pra Sim, onde correr. exatamente. Aquilo ali era tudo, tipo assim, você vai consultar quem? Você vai Exato. perguntar quem? A gente não tinha Você vai dividir com quem a experiência? Não tinha. Não tinha quem a gente perguntar. Os canais que a gente achava internacionais falavam de equipamentos que praticamente não tinha aqui. Ou se tinha, mas com um valor totalmente absurdo. Ainda mais na época da pandemia, porque foi assim, o equipamento custava R$300 em 2019, 2020, antes da pandemia. No pico da pandemia, ele foi para 700, 800. Porque a gente estava até falando, acho que foi semana passada com a Thaís, as pessoas nesse período de pandemia foram mais oportunistas ainda, entendeu? Sim. Então, assim, tentaram se dar bem nas costas, quiseram ficar ricos. Sim. E foi o que a gente viu, né? Foi o que a gente viu, exatamente. E aí foi isso, aí chegou na quinta, sexta, sábado, domingo, quando chegou faltava 10 minutos, eu falei, não vai dar. E agora? Eu falei, não. Eu peguei o celular, coloquei na vertical, dei o play, falei, vamos transmitir assim, direto pelo Facebook, mas sem câmera, sem áudio da mesa, direto com a câmera do celular. E a gente tava com uma equipe mais ou menos um pouco pequena, umas 10 pessoas atrás. Só que, tipo assim, foi em 10 minutos. Eu peguei o celular, coloquei no tripé e ainda fiquei no computador tentando fazer funcionar. E não funcionou. Aí veio aquela frustração. Nossa, eu fiquei muito revoltado. Tipo assim, eu fiquei muito revoltado comigo, não com ninguém com a situação. Comigo por não ter conseguido. É gente que se cobra muito. Então a gente muito. não admite falhar, a gente não admite errar. Ninguém provavelmente estava questionando nada e super entendia porque era uma coisa nova, mas a gente não fica em paz com a gente. Era a primeira vez da nossa igreja, no geral, assim, de todas as congregações, acho que era a primeira vez que a gente fazia isso. Assim, da nossa equipe. Eu consegui outras vezes de contratar empresas que já faziam, as empresas vinham, tinha todo equipamento e faziam, mas eram profissionais da área, eu não era. Então aí eu falei, vai ser com o celular. Coloquei o celular lá e fiquei lá estressadaço, tentando fazer funcionar. Aí eu lembro que uma pessoa, foi a Vanessa, desculpa, até já pedi desculpa pra ela de novo, já pedi desculpa várias vezes. Ela chegou pra mim e falou, Igor, a imagem tá virada. Eu falei, como assim? A imagem tá virada. Ela, olha aqui. Eu falei, vira o celular. E virei as costas e continuei focado no que eu tava fazendo. Por quê? Como eu só coloquei o celular rápido e a rotação do celular não tava ativa e o Facebook bugou. Então quem tava assistindo na televisão, a imagem tava de cabeça pra baixo. Eu falei, vira o celular. Só que eu tinha esquecido que as pessoas estavam assistindo de casa. Então, como é que a pessoa vira a televisão de cabeça pra baixo? De repente ficava de cambalhota, né? Montava de bananeira e ficava vendo. Exatamente. Eu falei, vai ser assim, vambora. Aí tocou, seguiu. Fizemos o primeiro culto. Só que eu falei, cara,
tem alguma coisa errada. Eu não posso parar, que eu não vou errar. Eu não gosto de errar. Eu odeio errar. Jura? Eu odeio erros. Eu acho Assim, engraçado, assim, veja bem você em casa, né? Santo de casa não faz milagre. Porque, assim, se a gente erra tudo, ele fala, pondera, fala, não, meu, calma, seja mais leve com você, mas ele não faz com ele. não, eu me cobro muito. Eu me cobro muito Pela pra tudo. novidade. Me cobro muito pra tudo. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei e falei, cara, eu preciso fazer funcionar. E aí, depois que teve a primeira vez, aí o pastor centralizou, comprou os equipamentos necessários e centralizou tudo na nossa igreja sede, que era na Serra. Eu não saí em Uhum. Vitória. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto e fui estudar, mesmo sem ter necessidade. Comecei a estudar como fazer. Aí eu lembrei de uma coisa, falei, cara, eu tenho um celular, eu tenho um computador que suporta. Vamos juntar os dois? Só que não tinha essa informação. Aí eu comecei a procurar atrás. Aí isso durou mais ou menos 2 meses. Eu comecei a estudar, correr atrás, ver equipamentos, ver pessoas que já faziam. Comecei a procurar pessoas que Uhum. faziam, mas aqui no estado não achava ninguém. Mas eu achei um grupo no Facebook que falava sobre isso. Então eu comecei a E teve procurar. uma boa recepção, te ajudaram? Sim, as pessoas. Por quê? As pessoas ajudavam muito porque todo mundo passava por isso. Ninguém, tipo assim, quem sabia ajudava as pessoas, porque antes delas terem acesso àquele Bateram também suas conhecimento, bateram cabeças. cabeça. Aí eu comecei a estudar e começou a ser criado conteúdo para essa área. Tanto é que geralmente lá no início, quem sabia e criou conteúdo, estourou. Porque Sim. muita gente precisava ter acesso àquilo, então muita gente pagava por cursos e tudo mais. Eu falei, cara, E pagaria o que fosse, porque pagaria que não, fosse. não tinha escolha. E assim, nem Exatamente. todo mundo tem uma facilidade de poder ver duas coisas e matar. Tem gente que precisa de uma coisa mais esmiuçado, Uhum. mais autoexplicativo. Sim. Então, Isso aí. realmente, assim, quem pegou esse nicho ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro? Isso aí. Mas eu comecei a estudar e começou a dar certo. Aí eu consegui já começar a fazer o meu celular, usar ele como uma câmera. Aí eu já achei um equipamento que a gente conseguia tirar o áudio da mesa e foi indo, até o dia que eu cheguei pro pastor da igreja e falei, ó, dá pra gente transmitir agora com o celular. Ele falou, dá. E aí eu comecei, a igreja não tinha equipamento na época, porque era uma coisa muito nova. Tinha equipamento básico de um culto Que não normal. Não precisava, né? precisava, não era usado. Então eu Quando que comecei... se pensava em fazer um culto online? Uma Não, coisa totalmente fora da não realidade. se pensava, não se pensava mesmo. E, na verdade, acho que até no início da pandemia, a gente não tinha noção que ia ser da forma que foi, a quantidade de tempo que foi. Isso era uma das coisas que as pessoas pensavam assim, vamos investir nisso aqui agora, mas a gente Vai não passar. vai passar. Só que não passou. Hum. Foram 2 anos de perrengue ali, Passa de guerra. de guerra. E aí, resumindo, com mais ou menos 4 meses eu já tava conseguindo fazer funcionar. Aí eu falei com ele, ó, vamos precisar de tal equipamento, e 10 equipamentos aqui. Celular eu já tenho, é o meu, notebook eu tenho, então eu me disponibilizo a vir aqui todo domingo fazer. Aí a gente comprou um equipamento, uma plaquinha de R$ 20 que você achava na internet e funcionava. Só que aquilo, funcionava. Funcionava bem, Não, era um paliativo. era um paliativo. Aí eu comecei a entender o porquê que não funcionava bem. Então eu comecei a estudar o Que aí não porquê. dava tanta qualidade, seria Eu isso? queria uma qualidade melhor. E aí a gente começou a estudar com outras pessoas de lá, comecei a buscar conhecimento, comecei a correr atrás e a gente viu que, ó, a gente precisa agora sair dessa plaquinha de R$ 20 e investir em equipamento mais caro, profissional. Então a gente foi pra isso. Então a coisa foi indo, fluindo, e eu comecei a fazer aquilo, eu fiz por 2 anos, todos os domingos. Eu acho que eu faltei, 2 domingos só que eu fui Foi uma viajar. escola. Foi uma escola. Por isso que eu falo, se você tem alguma coisa pra fazer, você não sabe, se você tem força de vontade, se você correr atrás, você aprende. Acontece, né? Acontece. Então, assim, é uma coisa que eu não esperava. Então, O que começou, na verdade, entre aspas, que foi pra ajudar a igreja, passou a ser um divisor de água na tua vida. passou. Com certeza. E aí, Graças a Deus, gente. Porque, olha, eu vou te dizer. Outro dia eu tava lembrando, Igor, quando eu fiz a primeira gravação, aquele tumulto, eu me perguntando o que eu tava fazendo aqui, que eu não sabia onde enfiar as mãos, não sabia onde enfiar os pés. E, cara, você foi assim. Eu não sei nem explicar o sentimento que eu tenho por você, o carinho, eu acho que é todo esse carinho e admiração, porque você foi de uma delicadeza, você foi de uma simpatia, de uma generosidade fora da curva naquele dia. E assim, já que me acalmou muito, Lu, mas você foi essencial. Eu acho que se você não tivesse aquele dia aqui, acho não, tenho certeza, eu não teria dado continuidade ao Todo Pode. Então, que bom. assim, já falo isso pra você sempre, mas hoje eu queria falar pra vocês de casa,
Porque, assim, há anjos na vida da gente, e Hugo, você foi mais do que um anjo. Você foi um parceiro, um amigo, e que eu quero levar pro resto da minha vida. Não quero perder contato. Quero muito bem da sua família, porque você foi fora da curva comigo naquele dia. Que bom que eu te Eu acho que ajudei. você não tem ideia. Às vezes eu acho que eu não tenho ideia. Porque assim, eu não sei se eu te falei isso, mas quando a Mel chegou aqui a primeira vez, ela tava tão nervosa, que pelo o jeito dela sentar na cadeira, assim, toda retraída, eu falei, não, tem que ajudar ela, porque senão não vai fluir. Aí eu não sei se eu te contei isso, eu falei, vamos botar pra gravar. A minha não tava gravando. A câmera não tava ligada. Eu falei que tava, mas não tava. Você fez isso aí. Olha, tá vendo, Thaís? Você veja bem, é com essa cara de bonzinho, com essa cara de gato de bota, a gente vai descobrindo, entendeu? Que a pessoa é terrível. A câmera não estava ligada. Como estava muito nervosa, precisava fazer você relaxar. Então eu falei, Mel, eu vou ligar a câmera aqui e tudo mais, e aí você vai treinando. Eu acho que aquele dia, eu acho que a pressão devia estar 8 por 5. Você tava branca, você tava muito... Mas eu tava gelada. Eu Então- não sei, mas ao mesmo tempo a franja grudava. Eu não tava raciocinando. Você foi a pessoa que eu vi passar por aqui que ficou mais nervosa. Porque assim, era um mundo totalmente, gente. Eu era gerente de banco. E aí, de repente, uma coisa é você, como telespectador, assistir um podcast. Outra coisa, assim, do nada, Você. gente, a Lu, Jaque, não, um podcast. Eu falei, gente, Tipo eu, assim, né? tipo, aí agora tem esse subversivo, né? Que aí ele fala assim, aí vem Thaís e fala assim, mentoria, coach. Eu falo, o que é isso, gente? Para. Eu vim pra cá, pra essa terra, pra ter uma vida mais tranquila. É a última coisa que eu tô tendo é tranquilidade na minha vida. Mas tá valendo a pena? Feliz. Tá feliz? Sim. É Sim. isso que importa. Sim. É como diz um amigo meu, falou assim, calmaria é uma coisa que não te compete, Mel. Entendeu? Rotina, calma, ter uma vida tranquila, não faz parte da sua vida, não combina. Eu gosto dessa emoção e eu acho que o principal hoje é a busca de conhecimento, é a sede de conhecimento que eu tenho. E aí, assim, Deus é tão perfeito que vai colocando as pessoas certas na tua vida. Entendeu? E assim, Igor, você eu conheci aqui. E a sensação que eu tenho é que eu já conheço você há muito mais tempo. Aí vem Thaís, entendeu? Que tem uma paciência de Jó também de ensinar as coisas. Então, eu acho que quando você tem uma leveza interna, e eu acho que você tem uma conexão mais rápida com Deus e as coisas acontecem. Sim. E eu acho que é por isso que as coisas acontecem na sua vida. Com certeza. E eu acho que, assim, a tua simplicidade é uma coisa que às vezes até me incomoda. Porque você é gigante. Você é gigante Obrigado. enquanto você não fazer, ó, que eu em português. Não fizer uma mentoria, plataforma. Não, olha só, você já não me imaginava sentar aqui. Eu já consegui. É verdade. Até o final do ano, eu vou conseguir isso. Porque, gente, olha só, tem tanta gente que, não desmerecendo, tem pessoas que fazem mentorias super bacanas, mas outras não fazem tanto quanto. E não tem metade do teu conhecimento, não tem um terço, não tem um décimo. Por que não dividir com os outros? Isso é uma coisa que tem... Não tô falando só de ganhar dinheiro. Sim, É claro que também ajudar as pessoas, ajudar o próximo. você gosta. E aí, por que não juntar a fome com a vontade de comer e ganhar dinheiro com isso? Um dia, quem sabe. Thaís, tô tentando, tá difícil, ajuda, Thaís. Uma coisa de cada vez. Você já conseguiu me tirar de lá. Já tô sentado aqui, saí da minha zona Quando de você conforto. imaginou isso? Nunca. As pessoas não vão nem acreditar quando virem. Nunca. Já me perguntaram diversas vezes. Lembra a primeira vez que você me perguntou? Por que você não tem um podcast? Você me perguntou aqui. Lembro. Você foi A gente tinha acabado de gravar o programa e aí eu perguntei. Você me perguntou. Você foi a primeira pessoa que me perguntou. Depois que você me fez aquela pergunta... Um monte de gente perguntou. Mas, tipo assim, em menos de uma semana, umas 4 ou 5 pessoas vieram me perguntar. Por que você não grava o seu podcast? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Meu negócio é ali, ó. Ficar O negócio ali, é batendo bastidores. cabeça. Bastidor. O negócio é fazer acontecer. Então, assim, eu tô aqui no estúdio, produzindo podcast com a Loese, tem mais ou menos 1 ano e meio. Então, eu vim pra cá pra... Já viu muita gente. Nossa, já vi muita gente. Eu vim pra cá pra me quitar pra buraco, socorrer, porque antigamente as produções aqui eram feitas de forma diferente. Então, uma pessoa que fazia, que era o cinegrafista antigo, ele era da minha igreja. Ele é da minha igreja. Aí foi ele que te indicou. Ele me ligou do nada, chegou e falou, cara, tão precisando de um serviço seu lá no estúdio. Eu falei, serviço de quê, cara? Ele, não, estão querendo fazer podcast, transmitir, não sei o quê, só que a gente não consegue. A gente grava tudo e edita, só que fica um mês. Eu falei,
Falei, mas você é de boa, pô. Vamos lá. Aí ele simplesmente... Pra você, sim. Porque eu já fazia 2 anos, entendeu? E aí ele me disse, vão lá. Eu falei, vambora. Só que eu não imaginava que seria vão lá, tipo, amanhã. Achou que ia ter um tempo. Né? Tipo assim, aquela pessoa que fala, vão lá e vão um dia. Eu vou te dizer, sinto te dizer que aqui tem pessoas assim, que é tudo pra... amanhã a gente faz. Porque foi assim que fizeram comigo. Amanhã tá aí, o contrato 3 meses aí. É tudo assim. É desse jeito. Você já se acostumou, não? Então, agora eu me acostumei. Mas quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. Porque eu achava que, tipo assim, eu ia chegar... É porque a gente estava acostumado a fazer tudo planejado, estruturado. Ter um tempo pra entender, pra digerir, pra entregar uma coisa perfeita. Aqui é no tapa, vai. É bom que, assim, com essa emoção, você aprende assim. Ou aprende. Mas eu gosto disso. Sabe por quê? Porque, assim, eu transmiti os cultos ao vivo. Então, meu irmão... Começou o culto, vambora, não tem essa. Parou de funcionar isso aqui, parou de funcionar essa câmera. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Então, tipo assim, eu aprendi a fazer funcionar a Vera. Vamos ver. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei, tipo assim, poxa, eu vou lá pra olhar o espaço, olhar a estrutura e ver o que precisa. Aí eu cheguei aqui, a Lois simplesmente me liga e fala, o que eu preciso pra fazer funcionar? Aí eu olhei e falei, você precisa disso. Ela, tá bom, tô chegando aí. Eu, como assim? Você achou que era ser 15 dias depois, uma semana Sim, depois? E aí ele falou, não, vai ter um podcast hoje. Eu falei, hoje? Ele é hoje. Eu falei, caraca, e agora, velho? Aí eu tinha trago meu notebook, eu não tinha câmera nenhuma na época. Ele tinha equipamento de as filmadoras dele e tudo mais. Aí eu trouxe o que eu tinha, ele trouxe o que ele tinha. Ela comprou o que precisava, comprou os microfones e vambora. E depois disso aí ele saiu, ele foi fazer outras coisas e eu continuei. E hoje... Estamos aqui. E a gente não vive sem você. Dá Muito seu obrigado. jeito. Amplia. Eu já falei pra você, Thaís, que vocês tinham que fazer clonezinhos de vocês. Já que vocês não querem fazer clonezinhos, dá um jeito. Já tem a Lara. Ela já tá nesse caminho. Já. Gente, mas até parar, sentar aqui, por isso que tinha que fazer os cursos na plataforma, porque aí teriam estagiários, jovens aprendizes, ou seja lá que raio que seja a nomenclatura disso, para poder fazer o trabalho de vocês. Por isso que eu acho que vocês tinham que ter a empresa de vocês, com funcionários, entendeu? Que vocês podiam fazer isso através, eu já profetizando, através de mentoria, através de plataforma, para ensinar as pessoas, multiplicadores que aí estariam servindo e poderiam estar atendendo muito mais gente. Pronto, falei. E aí eu fico em silêncio agora. Sem graça, refletindo. Sem graça. Porque assim, como que ele vai falar agora no YouTube? Então, ele tem que pensar o que ele vai fazer. Você me deu ideia de negócio. E me deu tudo que tem que fazer. E você, quando é que você vai fazer sua mentoria também? Então, desde que que ela é minha? Eu nem sei. Social media. Minha social media, minha professora, minha mentora. Ela tá vendo? Eu tô promovendo ela. Entendeu? Ela tá me ensinando. Tá te ensinando? Não. Então a ideia é isso. Porque assim, você me ajudou. Tô sendo sincero agora com você, eu vou me abrir aqui. Você me ajudou muito em relação a isso. Porque eu não fiz nada, eu. Porque, tipo assim, eu me cobro muito. Gente é assim. Eu me cobro muito. Eu vejo em você aquilo que eu faço muito comigo. Então é muito mais fácil ter essa empatia, porque eu vejo em você um menino novo e que eu fiz isso comigo a vida inteira. E não é legal. Sim. Hoje eu enxergo que não é legal. Porque a gente perde a oportunidade. Sim. A gente se boicota. Nosso maior inimigo é a gente. Verdade. Porque, assim, buscar a melhoria é legal. Buscar a perfeição não, porque a gente fica doente. Sim. Isso aí. Mas você me ajudou muito em relação a isso, porque eu não conseguia enxergar o meu potencial. Eu não conseguia falar, eu sei fazer. Só que, tipo assim, eu via muita gente me perguntando como que eu faço, o que que eu usava pra fazer. E eu, tipo assim, eu falei, nossa, as pessoas estão me perguntando isso. Porque pra mim é uma coisa tão simples, tão óbvio, tão fácil. Só que eu vejo que muita gente tem dificuldade de fazer. Sim. Muita gente tem dificuldade de aprender. Muita gente tem dificuldade de iniciar. Sim, tem as pessoas que realmente, por exemplo, eu tenho dificuldade dessa parte do mundo audiovisual, não é fácil, porque é tudo muito novo pra mim. Então eu tento, de vez em quando, assim, eu tenho dificuldade de pedir, né, falar pra minha social media que eu não tô sabendo apertar as bolinhas, ela já falou que hoje vai resolver minha vida, mas eu acho que tem assim, um horário pra buscar Lara, eu acho que a gente podia deixar isso pra semana que vem, super acho, entendeu? Porque a ponte é um caos esse horário, então eu acho que não vai dar. Tá fugindo. Não, é porque eu tô bolada que eu não sei fazer aquilo. Mas eu vou aprender. E eu acho que, assim, tem pessoas que realmente têm dificuldade e tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que não querem aprender.
Sim. Mas ok, cada um sabe Quando a aonde pessoa vai. não quer aprender, tudo bem. Eu não julgo quem não quer aprender. Mas assim, eu me esforço muito pra ajudar aquelas pessoas que vêm até mim e pedem ajuda. Sim. Porque eu sei que quando eu fui começar, eu não tinha quem pedir ajuda. É claro que eu tive pessoas que eu usava como referência, algumas pessoas me ajudavam sem elas saberem, tipo assim, eu ia tão sutil lá, como é que faz isso aqui, isso aqui? A pessoa falava Eu e acho que a pessoa nem entendia nem que... entendia, nem sabia que tava me ensinando alguma coisa e eu observava muito. Então, por exemplo, tinha algum evento na igreja, alguma coisa, fora às vezes, que eu ia, às vezes, quando eu tava começando aqui, que eu ia fazer, eu chegava mais cedo às vezes e via a gravação da TV que tinha aqui, eu ficava observando o pessoal trabalhar. Eu falava, caraca, É porque eu acho que, eu acho que a melhor forma é observando. sim, Porque quando a gente observa como as pessoas trabalham, como as pessoas lidam, você busca muito. sim, isso aí. Você aprende Você muito. aprende muito. E eu sou assim, eu não gosto de sentar nunca gostei de sentar na cadeira de escola e estudar. Nunca gostei. Acho chato. Eu acho chato. Eu Acho que a acho gente se muito. entende, porque a gente é Pois parecido, é. sabe? Eu acho, assim, nada contra quem gosta de estudar, tá? Se você gosta de fazer Mas faculdade, é seu sonho, faça. Só que eu não me enxergo assim. Porque esse negócio de sentar, ficar anotando, cara, não dá. Eu sou muito autodidata, graças a Deus. eu não gosto daquela coisa engessada. Isso aí. Aquela coisa entediante. Isso aí. Fica horas. Assim, eu não nasci pra ficar horas parada. Não. Rotina, não gosto. Eu É. sei que de repente é uma falha, mas eu não gosto, eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de gente que me testa, de gente que me impulsiona. E você fez muito isso comigo. Você me botou parar pra pensar. Que bom. Você me cutucou. Que bom. E posso dizer uma coisa? Não dá essas ideias pra muita gente, não. E assim, olha, Deus tá me mandando cada pessoa que tá me testando, mas eu tô entendendo que são as pessoas do bem. É porque você também tem um propósito. Você sabe qual é o seu propósito. Sim. Que é o que você já faz aqui, que é de ajudar as pessoas. Assim, engraçado, não vamos dar nomes aos bois, mas você estava presente. E aí veio um convidado aqui e falou assim, quando acabou de gravar, falou assim: a Mel, te devo quanto? E aí eu falei, mas deve quanto de quê? Porque assim, mesmo num dia que se algum dia eu for conhecida, eu não vou mudar minha essência. Porque assim, eu posso um dia ampliar a questão dos patrocinadores e ganhar dinheiro de uma outra forma. Agora, não com a pessoa que está sentada aqui. Com o convidado, né? Não. Assim, não tenho nada contra com quem faça isso, ok. Mas eu entendi que assim, o meu chamado, a minha missão é essa que você falou. Sim. É poder promover. Então, assim, quando Thaís falou assim, mas eu não tenho não tenho muitos seguidores, não me interessa isso. Mas de repente não tem porque não estava sendo visto na hora certa, no momento certo. Sua hora vai chegar. Na hora que Deus falar assim, é agora, vai. E assim, gente, quando eu fui olhar a entrevista de Thaís, gente, já tá lá nas alturas. Então é isso, quando às vezes a gente faz as coisas sem pretensão de querer se dar bem, e a gente faz a coisa com o coração, as coisas surgem. Verdade. E assim, por isso que eu não paro de insistir, de perturbar, de ser chata, de falar, Igor, vai, vai. Porque a única coisa que a gente não recupera, meu filho, é tempo. Tempo, isso é O verdade. tempo é implacável. O Sim. tempo é cruel. Verdade. Então, assim, é possível recomeçar a vida com 45 anos, como eu faço? É. Mas é muito mais fácil você fazer isso mais novo. Com certeza. Entendeu? De você ter uma vida mais tranquila, de ter um tempo pra Lara, ter um tempo pra você. Entendeu? Trabalho é excesso também. Tudo que é excesso não é legal, né? Tem isso. Hoje eu ainda trabalho em excesso. Você tem quantos anos, Igor? Eu tenho 27. Veja bem, a pessoa só tem mais 2 décadas que ele, né? Quase, praticamente. E aí, então, olha, não vou nem Mas responder. 27 ou é 28? Agora me pegou. Jesus, a pessoa não sabe A minha nem idade a já idade. foi. Olha, eu tô ficando preocupada, Jesus. Pai eterno, tem que pegar esse menino, ele tá precisando de férias. Preciso de férias. Preciso. Mas assim, Você se permite ter férias? vou falar a verdade pra você. Uhum. Eu não gostaria. Sabe por quê? Já tem mais ou menos. Hoje tem 3 anos que eu trabalho por conta própria, que eu sou empreendedor. Então, assim, antes de vir pro audiovisual, eu já trabalhava com manutenção de celular. Eu ainda trabalho, tá? A Mel tá me enchendo o saco pra sair fora, mas eu ainda trabalho com isso. Por que Então, que assim, é? é porque eu gosto. Porque podia pegar o tempo que você gasta com isso e tá pegando realmente no seu maior dom. Esposo da Mel. Fica a dica. Tá, vou pensar. Mas assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Antes de. É de dar prazer. Sim, antes de vir trabalhar com audiovisual e tudo mais, eu trabalhei por 8 anos com manutenção de computador e celular.
Então, assim, é uma área que praticamente minha vida, carreira profissional praticamente toda foi nisso. Então, as pessoas antigamente, até hoje, muita gente me procura pra fazer manutenção. Poucas, assim, hoje muita gente Você sabe faz manutenção de celular, faz também a questão do manutenção de celular e computador. É o que eu faço. instalar os programas. Isso, Que é o manutenção que você no vai fazer geral. pra mim, É, graças a Deus. Depois de mais de um mês parado, comprado, 0 bala, eu não consegui usar. mas é porque eu gosto de fazer. Eu fiz o meu ensino médio, ele foi integrado. Então foi Profissionalizante. isso. Então foi ensino médio integrado, com técnico de rede de computadores. É uma coisa que eu gosto, eu sempre fui muito... Eu já fiquei até Calma, nervoso, porque, calma, gente, olha, esse calma. negócio de TI, II, Eu era da informática, não é área, pra mim, eu não. era dessa área, eu trabalhei com suporte técnico de uma empresa uma empresa que desenvolvia um sistema de gestão para clínicas. Então eu trabalhava com suporte. Então eu saí de lá e fui trabalhar com manutenção de celular e computador. De celular, na linha Apple em geral. Só que eu já sabia mexer com o computador, então eu comecei a estudar a Você parte tem de MacBook. facilidade? Eu tenho facilidade, eu estudei para isso. Seu microfone. Ai, Ó, Jesus, tá eu fiquei vendo? até Eu não nervosa. consigo, eu não consigo. É mais forte que ele. Eu não consigo, é mais forte que o microfone tá caindo, vai ficar ruim o áudio. Porque senão o áudio vai ficar ruim. Mas aí eu vou te responder assim. A gente regrava, Igor. Não. Não foi essa calma que você falou pra mim? A gente regrava. Tenha calma, Mel. Eu tô calmo, eu não tô tremendo. Minha perna não tá aqui embaixo da Por isso mesa que já deu sacudindo. o bico dele aqui debaixo. É bom que assim, debaixo da mesa a gente não vê o que tá acontecendo, Não vê, né? só vê daqui pra cima. Tá ótimo. Ninguém precisa saber que eu tô sentada no livro pra ficar bonitinha. olha. Isso é um detalhe. A Mel, É que ela, eu sou pequenininha, ela é gente. pequenininha. Então, antes de começar o podcast, ela me pede a poltrona dela. É, gente, é pra poder ficar no nível. Ok, agora eu tô. Porque senão eu fico. Tá, Curvada. Não, você é muito bonito pra isso, meu filho. Muito bonito. Muito obrigado. Minha esposa também fala isso sempre, mas eu não dou muita moral, não. Assim, eu posso falar, né? Porque coração de mamãe pode falar, né? Então tá bom. E aí veio isso, mudou. Quais são os seus projetos? Meus projetos hoje. Eu tô num processo, nós estamos no processo, a Thaís, que inclusive é minha sócia agora, né? Espetáculo! Nós estamos num processo de transição. Eu estou no processo de transição de carreira e nós estamos consolidando a nossa empresa, a nossa marca. Então, assim, a nossa marca hoje é a Thaís Loureiro Social Media. Ela trabalha com a parte de redes sociais, gerenciamento, etc. E eu estou entrando junto com ela nessa parte. E eu continuo fazendo trabalho de produção de audiovisual que eu já faço. Que é o quê? Cobertura de eventos, podcast, transmissões ao vivo, fotografia também eu faço. A minha parte é mais a área corporativa. Então, eu sou focado na área corporativa. Então, Entendi. eventos corporativos e tudo mais, tanto foto, vídeo, transmissão, eu faço. Então, quais A gente são... vai marcar nossas fotos também, né? Vamos. Tô fazendo todos os pacotes do mundo, vamos que vamos. Vamos marcar, só você falar o dia, já tem um lugar. Semana que vem. Não, calma aí. A pessoa fala assim, Calma vamos aí. marcar aí, eu falei, Thaís. É porque eu sou daquele, vamos marcar, vamos. Aí, vamos quando? Tipo mineiro? Um dia Os parentes é tudo mineiro, minha mãe é Então tá mineira, bom. essa voz é mineira. Então até novembro? Novembro é mês que vem? Não, mês que vem é outubro. Até novembro. Novembro a gente Tô marca. sendo legal. Dá Tô tempo. te dando um mês e um pouco. mês e uma semana. Um mês e pouquinho dá tempo Então tá bom. de me organizar e preparar. Um mês e uma Porque assim, semana tá pra sendo te atender bacana. tem que se preparar psicologicamente, porque eu te atendo e você fica me perturbando pra fazer isso, pra fazer aquilo, vai me batendo, eu fico, caraca. Preste atenção, a pessoa convida e agora diz que eu tô maltratando. Que acabou comigo daí. Veja, Não, eu já tô não. arrependida de ter chamado Não, esse você menino. não tá maltratando. Ah. É porque você fica me cobrando a fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer e eu fico enrolando. É porque eu gosto de enrolar. Ah, tá. Eu gosto de enrolar um pouco. Aí eu, como irmã mais velha, como mamãe. Aí você fica me cobrando a fazer Entendi. as coisas. Aí eu sei que eu tenho que fazer, mas eu fico, depois eu faço. Depois a gente resolve. É igual a Thaís, ela gosta de me cobrar muito pra fazer as coisas. Eu fico, depois eu faço, dá uma preguiça, mas. Mas você se ferrou, que agora você tem uma esposa e uma parceira, entendeu? Que vai te perturbar até Agora fazer. tem as duas pra me perturbar pra fazer isso. Entendeu? Se não tiver perturbação em casa, tem perturbação no estúdio. Não, mas agora é sério. A gente tá se organizando pra dar meio que um boom, assim, aquele up, Esse ano, né? esse ano. Se Glória Deus a quiser. Obrigada, Senhor, por deixar. Eu acho que quando eu fui pra conferência lá com o Thiago Brunet, eu acho que assim, eu fiz oração pra algumas pessoas. É óbvio que eu fiz pra você. Sério? Assim, né? Muito obrigado. Um ambiente com tanta energia boa, positiva, tinha que tocar seu coração, né, minha filha? Não, mas assim, uma das pessoas que mais me motivaram a fazer foi você. A dar aquele... a dar aquele salto, sair da mesmice. Que é pra gente que trabalha Sim. com empreendedor, trabalha por conta própria,
é muito difícil. Sim. Porque a gente fica com medo de dar um passo a mais. A gente Eu fica fico com medo com de repente fazer um investimento e não ser isso. Exatamente. Só que assim, foi o que você falou. Eu estou deixando de viver coisas melhores por culpa minha mesmo. Eu mesmo estou me boicotando. Eu duvido que vai dar errado. Vamos fazer um combinado? Se eu tiver errado, eu arco com os custos junto com você. Ó. Tem certeza? Tenho. Então, ó, tá gravado aqui, ó. Pode Olha ver pra pra que câmera lá. dia hoje, fala aí, dia 26 de Aqui, ó, setembro. bota na câmera 5 aí, por favor, aqui, Estamos gravando no dia 16, 26 de setembro, 16 horas e 13 minutos. Mel só tem uma palavra. Se porventura der errado, eu arco metade dos custos com você. Tá bom. Você acha que eu estaria fazendo isso à Fechado. toa? Não, não sei. Você me conhece pouco. Ainda. Ainda. Eu acho que vai ser difícil de vocês terem braço pra poder atender toda a agenda de vocês. Se Deus quiser, vai ser assim. Amém. Vocês vão ter que contratar mais gente. Rema, cada um com seus problemas. Entendeu? Eu tenho certeza, porque além de competência, vocês são simples. Vocês são pessoas de Deus, vocês querem ajudar. Não tem por que dar errado. E assim, eu acho que quando Deus permite, Deus é pai, não é padrasto? Verdade. Com certeza. E Thaís falou uma coisa semana passada que me tocou muito. Quando ela falou de murmurar. Que a pessoa não tem que murmurar, que até quando às vezes a gente não consegue o que a gente queria, ou se frustra com alguma situação, a gente não tem que se murmurar. E isso eu pensei muito. Eu passei uma semana com esse negócio ecoando na minha cabeça. Ecoando. E aí eu falo, a gente tem que estar disponível para ouvir. Sim. E aí não tem nada a ver da pessoa ser mais nova, ser mais velha, ter experiência, não tem. Porque às vezes são chamados. Sim, mas isso aí é uma coisa que eu também tinha muita dificuldade. Confesso que eu tô melhorando bastante. Tudo que sai do que foge do meu controle, que foge do meu planejado, Você não gosta. eu não gosto. E aí eu tinha muito esse problema. Então o que ela falou pra você foi o que ela falava sempre pra mim. Então eu tô aprendendo a confiar mais em Deus, a permitir Deus fazer as coisas, de colocar Deus na frente de tudo. Porque assim, na verdade, Deus faz a parte dele sempre. E a gente não permite dar continuidade. Sim, e às vezes a gente que não faz essa parte. A gente se boicota o tempo todo. E aí, às vezes, a gente fala assim, é o fulano que me inveja, é o ciclano que não quer. Ok, isso vai ter sempre, porque isso faz parte do ser humano. Mas a gente não tem que alimentar isso. Sim, Porque Deus é muito maior do que isso tudo. muito maior. Muito maior. Então, assim, vai, meu filho, vai que é tua. Eu queria ter metade do dom que você tem. Eu, com muito menos, eu tô correndo atrás. Então, assim, dom é uma coisa que você tem ou morre sem. Conhecimento você pode buscar, dom não. Então, você tem um dom absurdo, você, tua esposa. Não desperdiça. Não vamos desperdiçar, prometo. E aí, quem quiser contratar, Igor. Então, quem quiser contratar os nossos serviços, o nosso serviço, Claro. tem que falar nossos agora, não posso falar só os meus serviços. Muito bem, vamos ficar tão felizes com essa educação. Então é só procurar, pode procurar a gente direto no Instagram. O meu, H. Koffler, que depois a gente coloca na descrição. Ou Thaís Social Media, que é o Instagram profissional da Thaís. Então, se quiser falar com a gente, qualquer coisa relacionada a audiovisual, rede social. É tudo através do Instagram. Mesmo no Instagram ou no WhatsApp. Lá a gente colocou nosso contato do WhatsApp, que a gente conversa, te ajuda a fazer a criar a sua ideia, porque o que chega muito pra gente é a pessoa fala, eu quero fazer, mas não sabe. Então geralmente a gente costuma ajudar as pessoas a pensar. E às vezes, na verdade, se limita porque por não ter conhecimento, e aí não tem nem ideia, às vezes, do que queira, do que possa ser feito de melhor. Porque às vezes você chega com uma ideia e, de repente, não é aquilo que vai ser melhor para a empresa ou para o sua rede social, enfim, dependendo da demanda que te der. Sim, mas é por isso que a gente tá aqui, né? Graças a Deus. Não tem como a gente saber tudo. Ninguém vai saber tudo. Então, sempre que você procurar precisar de alguma coisa, procure pessoas especializadas naquilo para te ajudar. Então, o que me travou muito tempo para dar continuidade na minha carreira profissional é não procurar as pessoas certas. Então, eu já comecei a procurar as pessoas. E às vezes, não necessariamente as coisas mais caras são as melhores. Não. Porque às vezes a gente criou esse rótulo muito errado de que o melhor é mais caro. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você vê, quando você começou aqui, que você falou,
Você tinha pouca ferramenta, não teve tanto investimento. E foi. Sim. Então, assim, às vezes a marca, não sei das contas, claro que assim, existe equipamentos tão bons quanto que você precisa de dinheiro, mas tem possibilidade de você fazer de uma outra forma. Não Sim. precisa gastar milhões com pessoas que são tão renomadas, não Exatamente. diminuindo as pessoas, não é nada disso. Então, assim, recado, dica, o que você quer deixar pro pessoal que tá em casa? Se pudesse falar assim, Igor sendo Igor, que dica que Igor você sendo daria pro pessoal que tá em casa, que às vezes tem tanto conhecimento, mas fica com medo, que não se permite ir? O que essas pessoas têm que fazer? Que você já falou um pouquinho, resumidamente. Tá. Primeira coisa que você que tá tentando continuar o seu negócio, abrir o seu próprio negócio, independente do que for. Comece. A dica é comece. Comece com o que você tem. Não importa se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro, se tem pouco conhecimento ou muito conhecimento. Comece. Porque se você tem pouco conhecimento, mas a partir do momento que você começa, você vai correr atrás. Então, quando você começa a correr atrás e coloca Deus na frente, as coisas começam a fluir. Sim. Então, se você precisa mudar de área, precisa iniciar o seu próprio negócio, fazer qualquer coisa que você sabe que você tem que tomar uma atitude, comece. Porque se você não começar, você não der o primeiro passo, Deus vai fazer isso por você. Agora, quando você dá o primeiro passo, aí sim, aí Deus vai estar com você, vai te ajudar, vai abrir as portas e as coisas vão começar a fluir. Então, acho que o que eu poderia deixar de recado hoje para uma pessoa que tá nervosa do primeiro podcast é isso. Primeiro de muita. Tá vendo? Como que você não saiu morto, você tá vivo, Tia Mel não arrancou pedaço, Mas sobreviveu. Não teve que tomar nenhuma medicação, tá em pé aí. Mas assim, eu não vou assistir esse podcast, porque eu vou ficar falando tudo que eu falei de errado, tudo que deu errado, tudo que eu deixei de falar, Ai, pai e eterno. assim vai. Entendi. Gente, não tá entendendo. Eu vou fingir que nem ouvi essa parte. Pode cortar? Pode editar essa parte? Eu sou um pouco chato, mas eu confesso que eu eu vou ter que te botar na cadeira do pensamento? Não. Hein? Vou fingir que nem ouvi essa parte, pra não ficar irritada. Tava tão bonitinha até agora. Não, é brincadeira. Eu vou assistir sim. Eu vou assistir, mas Ele vai ver comigo, só de raiva. Pra eu ter certeza que ele vai ver, porque senão ele não vai ver. Eu vou comprar, eu vou pagar o lanche e a gente vê junto, combinado? Tá, combinado. Então, mas acontece que quem vai liberar o episódio sou eu, né? Não tem problema não. Você libera, mas a gente vê depois. Não tô te dando escolha. Você vai ter que ver. Tá bom. A gente assiste então. Combinado. Igor, muito obrigada pela disponibilidade, por ter cedido, ter passado esse medo. Gente, eu não tenho como falar a felicidade que eu tô de você aqui, porque você se permitiu. Isso é muito legal. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigada. Eu tenho que te agradecer pelas suas palavras generosas, por estar sempre ali enchendo o saco, como a gente fala. A gente só perturba quem a gente acredita. Muito obrigado. Porque senão a gente não perde tempo. Mas assim, sério, as suas palavras de motivação, de você consegue, você é capaz, você pode mais, você pode ir além, isso me incentivaram muito e me ajudaram bastante. Muito feliz. Muito obrigada, meu anjo. Gente, mais um episódio gravado com sucesso, com realização, e é isso que eu digo pra vocês. O começo não é fácil, você acha que não vai ter competência, que não vai conseguir, e busca conhecimento, se permita, eu acho que a palavra é se permitir. Porque hoje, com 10 episódios, eu me sinto muito mais leve. Semana passada eu recebi inúmeros feedbacks de como eu tô mais solta, como eu tô mais leve. Hoje eu não tenho roteiro, as coisas vão fluindo. Então, se permitam, façam a sua parte, que assim tem um mundo gigante aqui fora esperando você. Entre lá no nosso podcast, na nossa página, deem sugestões, opiniões. A gente tá aqui para isso, pra gente crescer e fazer uma história junto. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Beijo!